culto. Glória a Deus. Mas tem mais, com toda certeza, Deus tem algo ainda mais especial para liberar sobre o nosso coração. Está conosco nessa noite, nessa tarde e noite, né, Larissa? A Larissa, Lalá, para os íntimos e amigos, né? Junto com o pastor Vandinho, seu esposo, pastor Vandinho, amigo querido, precioso. Larissa já ministrou no culto das 17 horas, né? Aqui é jornada dupla, irmã, né? E vai ministrar agora também nesse culto das 19 horas, foi uma bênção às 17 horas. Larissa e Vandinho são membros e pastores lá na Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi, nossa igreja do coração, né, também. E Deus deu a Larissa um privilégio, né, daqui a pouco ela vai falar mais sobre isso, de escrever um livro e com uma mensagem muito preciosa e poderosa para os nossos corações. Mas eu gostaria de orar por ela e orar por nós também. A gente ora pela pessoa que vai ministrar para que Deus use, mas a gente tem que orar por nós para que o nosso coração esteja sensível, como uma terra fértil para receber a semente, que é a palavra de Deus. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Deus, nós estamos aqui e te agradecemos mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor já fez hoje. O Senhor já ministrou através das canções, através das orações, dessa homenagem, dos avisos também o Senhor já ministrou. O Senhor já está falando o tempo todo. E nós cremos que o Senhor vai continuar falando por meio da Tua palavra. Obrigado pela vida da Larissa, ó Deus, que tem sido um instrumento nas Tuas mãos. E a nossa oração, ó Deus, que o Senhor use mais uma vez, poderosamente, a vida da Tua serva, para liberar algo sobre a igreja, para liberar algo sobre nós que estamos aqui e para tantas pessoas que estão em casa, acompanhando esse culto pela TV, pela internet. Nós oramos por ela, para que ela seja a boca do Senhor, mas também oramos por nós, ó Deus, para que o nosso coração, como uma terra fértil, possa receber a Tua palavra, uma semente preciosa e multiplicar muitos frutos. Fala conosco, Senhor, que nós possamos estar conectados, que o Teu Santo Espírito possa ministrar algo profundo em nossas vidas nessa noite. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade, irmã, mais uma vez, está em casa. Amém, é uma alegria sempre, né? Eu sempre falo isso quando venho ministrar. Quando nós chegamos aqui na Memorial, nós nos sentimos amados, acolhidos, recebidos por vocês, não só pela conexão que nós temos com o pastor Ederson, com a Dai, com o pastor Bruno, né? Mas realmente eu e o meu marido nos sentimos muito acolhidos por vocês. Então eu quero agradecer o pastor Ederson, a Dani, o pastor Bruno, a Aline, a Dai, seu esposo e todos os líderes dessa igreja. Para mim é uma honra e um privilégio. Bom, meu nome é Larissa Borges, eu sou esposa do pastor Vander Borges. Nós somos ali membros da PIBJC, ali em Jardim Camburi, pastoreamos células, redes, os jovens, os adolescentes. Então, para nós é uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou autora do livro Filho Amado, um encontro com sua verdadeira identidade. Eu tenho a honra de ter o prefácio da doutora Ilma, que me acompanhou em todo o meu processo de cura. Aqui eu retrato em detalhes todo o processo de cura, não apenas do corpo, mas da alma, onde o Senhor me encontrou e me curou profundamente. O significado da cruz foi refeito em várias áreas da minha vida. O descortinar do amor de Deus arrebatou o meu coração e derramou sobre mim uma cura sobrenatural que eu creio que só é possível através da cruz de Jesus. Então, em toda a minha história, eu falo que eu escrevi esse livro no meu tempo devocional com Deus e no meu processo analítico com a doutora Ilma Cunha. Ilma me acompanha há anos, então ali no consultório com ela eu era ministrada e no meu tempo devocional com Deus eu também era ministrada. Há um tempo atrás, antes desse livro estar efetivamente escrito, nós estávamos saindo da igreja, eu e meu marido, e saindo assim da igreja, fazendo a curva para ir para casa, ele olhou para mim e disse, né? Meu amor, Deus está mandando te dizer que você vai escrever um livro. Eis que te digo, né? E do marido, né? Eu brinco que do marido,
Aí eu olhei para ele, ele falou, meu amor, Deus está me dizendo que você vai escrever um livro sobre paternidade. Eu olhei para ele, eu falei, como assim um livro sobre paternidade? E ele falou, meu amor, é isso que Deus está falando. E eu falei, amém, amém. Guardei essa palavra no meu coração. Um tempo se passou, 2 anos se passaram, e efetivamente, Deus começou um processo de cura na minha vida, física, na alma e no espírito, e Ele falou, é agora. É agora que você vai escrever aquela palavra que eu falei com o seu marido que você escreveria sobre paternidade. Queridos, aqui nesse livro eu retrato isso. E hoje, para ministrar, eu vou falar, tudo que eu vou falar aqui é parte desse processo que eu descrevo no livro, o caminho que restaura a filiação. E após lançar o meu livro, eu lancei em novembro do ano passado e recebi vários directs, mensagens de como as pessoas estavam sendo impactadas com essa palavra. E esse livro se tornou também uma mentoria Filho Amado, onde eu desejo transbordar, derramar todo o processo de cura que eu vivi. Eu tenho orado, eu tenho falado isso com o Senhor, eu falo, Senhor, todas as pessoas que lerem este livro, que elas não me vejam, que elas não encontrem a Larissa, mas que elas encontrem o que eu encontrei. O teu amor, a tua graça, a tua presença, a tua palavra, a tua vida. Que as pessoas não me vejam, mas que elas vejam o Senhor. Que elas sejam tocadas pelo que eu recebi. Que elas recebam a tua presença. Essa tem sido a minha oração e com esse propósito a mentoria também veio para compartilhar de forma mais profunda essa palavra. Nós estaremos aqui e ali, e você depois pode, se assim quiser, nos procurar. Queridos, o caminho que restaura a filiação. Eu creio que Deus visita as nossas vidas e a nossa história. Eu falei aqui no outro culto que, enquanto o pastor Bruno estava ministrando, a equipe de louvor estava ministrando, eu creio num Deus, num Jesus que veio para nos salvar, para nos curar, para nos libertar e para nos transformar. Eu creio num Jesus ali na cruz que veio não desconectado com a minha vida, não distante da minha história, não desconectado com os meus sentimentos, com as minhas emoções, não, eu creio num Jesus que veio. Ele veio e me encontrou para me salvar, para me curar, para me libertar, para me transformar. E quando nós olhamos a Bíblia, que é a palavra de Deus, eu creio na cura que vem da palavra, porque a palavra é o verbo, e o verbo se fez carne. Ele é o significante e o significado de todas as coisas, ele é a vida. A palavra disse haja e o mundo aconteceu. Eu creio numa palavra que traz a vida da cruz, aquela que nos salvou e nos curou. E tudo o que eu vivi e o que eu creio que você também crê nisso, é onde nossa vida é reconectada, curada e sarada. Quando nós olhamos a palavra de Deus de forma mais específica, nos evangelhos, falando de história, falando de filiação, falando de história, Jesus nos evangelhos, ele percorria e ele encontrava as pessoas. Ele encontrava o cego Bartimeu, ele encontrava a mulher do fluxo de sangue, ele encontrava os fariseus, ele encontrava Nicodemos. Mas eu creio que Jesus, quando ele encontrava essas pessoas que tinham essas enfermidades, essas dores e essas angústias expostas, Jesus curava não apenas o cego, ele via o coração do cego. Quando ele encontrava o cego Bartimeu, ele via o filho de Timeu, ele via a história de Bartimeu, ele via o contexto, a cegueira que era muito mais do que física, era na alma, era no espírito. A mulher do fluxo de sangue, imagina uma mulher que não podia tocar em um homem judeu.
Quando aquela mulher foi curada, eu creio que Jesus não curou apenas um recorte de uma mulher com fluxo de sangue. Jesus curou o coração da mulher que sangrava. Jesus curava não apenas o físico, mas ele curava a identidade. Uma mulher que poderia ali sangrar na sua angústia, na sua vergonha. E todos nós sabemos que naquela época o sangramento tinha um contexto ali de vergonha. Quantos anos aquela mulher sangrava, quanto sentimento de vergonha, de rejeição, de menos-valia. Eu creio que quando Jesus encontrou aquela mulher, Jesus curou a identidade dela, não apenas o fluxo de sangue. Porque Jesus, ele é pessoal, ele é próximo, ele está em nós, ele vem a nós, a nossa história. E assim, nesse livro eu relato um pouco da minha história. Eu perdi a minha mãe muito cedo, e muito mais do que perder fisicamente, tudo o que significa perder uma mãe. Um tempo depois, 7 anos depois, eu perdi o meu pai, e naquela época eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, mas antes várias perdas permearam a perda efetiva dela e a efetiva do meu pai. E eu me converti com 11 anos de idade. Eu me converti na sala de EBD. E todo aquele contexto era totalmente contrário, às vezes, para mim, sobre o amor de Deus. Porque, como eu falei, Deus ele visita a nossa história para nos transformar. Ele visita o nosso coração para restaurar a nossa identidade. Assim como Jesus percorreu a história de cada pessoa para revelar, por meio dele, a filiação que reconecta o propósito da nossa existência. Jesus restaura o senso de pertencimento, o senso de valor na alma e no espírito. Jesus restaura a sua identidade. Assim também a minha identidade estava mexida, abalada, diante das perdas que eu vivi. E filiação, eu trouxe uma definição para filiação e identidade, é o senso de pertencimento na alma e no espírito. Alguém é por mim e eu sou desse alguém. O meu amado é meu e eu sou do meu amado. Ele me tem e eu o tenho. É um preenchimento na alma, é um preenchimento no espírito de saber de a quem eu pertenço e quem me pertence. A filiação é construída, todos nós sabemos, o senso de filiação, como eu falei, na nossa história familiar, nas nossas relações afetivas, os nossos pais, os responsáveis. Mas como toda história, como as nossas vidas, nós não estamos isentos de passar por lutas e dificuldades. Todo sofrimento, ele causa uma rachadura na nossa identidade. Ele produz um trauma, uma pancada na essência de quem você é. É como se eu batesse o pé numa ponta, não tem quando a gente agarra o dedinho mindinho no canto do sofá? Essa pancada que dá, o sofrimento e a dor, ela gera isso na nossa alma, ela gera uma pancada que interfere, que causa uma rachadura emocional, uma rachadura na nossa identidade. Mas eu creio nessa noite, que assim como Jesus visitou o cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, ele está aqui, ele caminha aqui. E eu comentei isso, que durante a adoração, eu tive um discernimento da presença do Senhor caminhando entre nós, com um bálsamo para curar. Queridos, um coração que está sofrendo, um coração que está angustiado, um coração que está abalado na sua preocupação, na sua angústia familiar, pessoal, financeira, ele é atraído pela presença de Deus. Quando Deus passa, atrai a presença de Deus, porque Deus, ele carrega o bálsamo da vida. Deus, ele carrega o bálsamo da cura, da restauração. E eu creio nesta noite que Deus deseja te curar aqui, visitando a sua história, a sua memória e reconectando você à fonte da vida. Eu não sei qual é a sua história,
Você pode não ser literalmente o cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, ou ter perdido seus pais, como a minha história, mas com certeza você tem uma história. E é nessa história, onde as suas relações afetivas foram construídas, que Deus deseja te curar hoje. E pensando nisso, eu gostaria de meditar com vocês o caminho que restaura a filiação, Ruth, capítulo 1, versículo 6, e depois o versículo 19, 20 e 21. Fazendo o contexto da vida de Ruth, fazendo um contexto de um Jesus que nos conhece, porque Ele é atemporal. Jesus, ele conhece a nossa história, a nossa vida. Lá no Salmo 139, a substância informe, Deus já nos conhecia. E fazendo contexto sobre a vida de Ruth, eu acho que está projetado, Ruth, capítulo 1, versículo 6, 19, 20 e 21. Diz o seguinte: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. 19. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Queridos, eu vou fazer aqui o contexto da história e da vida de Ruth. Ruth e Noemi literalmente perderam tudo. Por algum motivo, e a Bíblia não diz o que aconteceu, ficaram viúvas. O marido e os filhos de Noemi morreram. Nesse momento, Ruth e Noemi estão retornando para Belém. Retornando, saindo de Moabe, perdendo tudo, e retornando para Belém, a casa do pão. E creio que você sabe disso, uma mulher, principalmente judia, tinha ali naquele contexto, quando ela era uma viúva, ela se vestia como uma viúva. Ela usava pelo menos 30 dias uma roupa que a identificava como viúva. E ela chega ali, eu imagino o sentimento de vergonha, de angústia, de medo, de incerteza que permeavam o coração de Ruth e Noemi. Um sofrimento que muitas vezes, nesse caso aqui, não foi causado por elas. Eu posso citar aqui outro exemplo. Posso citar José, posso citar Pedro, posso citar Paulo, Davi, Moisés. Às vezes, algumas consequências que vivemos é decorrente das nossas decisões, sim. Mas às vezes, queridos, nós não estamos isentos de passar por lutas e dificuldades que a culpa não é sua. Mas por algum motivo aquilo aconteceu. E o sofrimento, como eu comentei no início, ele traz essa rachadura. Eu imagino Ruth e Noemi voltando para Belém com um sentimento de vergonha. O que esse texto aí traz para nós? De dúvida, de incerteza, de medo. Como eu disse, em outras situações, momentos da nossa vida, nós somos colocados em lugares que nós não tivemos culpa diretamente do sofrimento que vivemos. Mas é nossa responsabilidade nos posicionarmos, porque para todo sofrimento há uma palavra que se revelou a nós, que se transformou para nós e que trouxe vida.
Eu creio que o Senhor Jesus, quando veio, Ele veio para levar todas as nossas dores. Eu gosto do texto de Isaías que diz: Ele foi moído pelas nossas transgressões, homem de dores e sabe o que é sofrer. Diante do sofrimento que você viveu, passou, está passando, há um Jesus que te encontra no caminho, na história e diz: eu carrego essa dor, eu tomo essa dor, você não tem condições de levar essa dor. O caminho que restaura a filiação na história de Ruth me ensinam 2 princípios. O primeiro princípio é a certeza do amor do Pai. Queridos, Deus não está desconectado com o seu sofrimento. Ele não está longe, olhando assim: filho, passa por esse deserto, você vai ser transformado, curado, sarado. E Deus assim, desconectado, longe, como se Deus estivesse olhando de cima e dizendo: esse deserto é para me provar, é para me testar, amém. Mas você está desconectado com a presença dele no sofrimento. Por isso, abra lá em João, capítulo 14, versículo 16 a 18. João 14, 16 a 18. Que diz o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Queridos, no sofrimento, Deus está com você e Ele está em você. Você não está desconectado do amor de Deus. E muitas vezes a criança ela tem dificuldade de entender isso. Como na época, quando eu perdi os meus pais e toda a sequência de perda, eu não compreendia, eu não conseguia visualizar a presença de Deus. Claro, eu cria, eu orava, enfim, como eu falei, me converti com 11 anos e nasci na igreja. Mas a criança ela tem dificuldade de entender esse contexto de sofrimento. Como eu disse, o sofrimento ele causa uma rachadura emocional. Mas aqui a palavra de Deus, nós não somos crianças, nós não somos mais crianças, nós não somos mais aquela criança que sofreu o abandono, o abuso, aquela criança lá que nasceu naquele contexto, que viveu aquela história. Nós estamos aqui hoje, diante da verdade, para refazer o caminho que reconecta a nossa filiação. E é através da palavra de Deus que você traz a reconexão da verdade e da cura. Ouça isso mais uma vez. Deus estava com você e Ele estava em você. Ele estava conectado com o seu espírito e conectado com a sua alma. Noemi expressa o seu sentimento de desconexão, de abandono, no versículo 20 e 21. Tamanha a dor dela. Ouça isso, queridos. O sentimento, a desconexão gera dúvida do amor de Deus, gera culpa e gera raiva. A desconexão gera dúvida do amor de Deus. Ela permeia os nossos pensamentos. Ela gera raiva. Ela gera culpa. A desconexão, ouça isso, é a porta da orfandade. Mas a conexão é a declaração do pertencimento ao amor do Pai. A conexão gera amor, vida e cura. Porque nós fomos conectados com Jesus, por meio de Jesus, ao Pai. Entende? Esse momento, esse primeiro princípio da vida de Ruth, é o momento que Deus está trazendo ao nosso coração. Hoje é dia de você reconectar-se ao meu amor. Hoje, esta noite, é momento de você fazer a reconexão. Eu preciso ver o Senhor comigo e em mim naquele momento de dor. E só o Espírito Santo de Deus
pode fazer isso. Eu creio que Deus tem isso para a sua vida. E semana passada, compartilhando aqui um pouco do que essa desconexão gera no nosso coração, eu estava aconselhando uma jovem e ela passou por uns momentos difíceis na sua vida. A avó dela ficou enferma, depois a tia dela faleceu, mas coisa assim de semana. Numa semana a avó, depois a tia faleceu, a avó ficou doente, depois a mãe dela teve uma fobia, uma questão de saúde mental e ficou muito ruim. Depois o irmão dela. E eu vi que ela estava bem assim, magra, assim, eu vi que ela estava bem abatida e ela carinhosamente, né, falou, Lala, eu preciso conversar. Eu falei, claro, vamos conversar. E ela foi contando a sequência do que ela estava vivendo. E naquele momento, eu falei assim, você acha que você é a próxima? Ela falou, acho. Acho que Deus está me provando, está me testando. Mas eu desenvolvi uma fobia, pensamentos invasores entram na minha mente, eu acho que vai acontecer um desastre a qualquer momento. Eu estou andando na rua, eu acho que o ônibus vai me atropelar. Eu estou hipocôndrica, eu estou tomando remédio, indo no médico. Eu acho que a próxima sou eu. Eu olhei para ela, eu falei assim, você abriu porta para dívida por causa da desconexão. O Senhor não está desconectado com o seu sofrimento. Deus não está te punindo. Ele está com você e em você. Essa dívida do sofrimento não é sua. Você não precisa repetir essa história que você está vendo. E quem vai pagar a dívida desse sofrimento? Quem vai quitar essa dívida lá? Ele quitou o escrito de dívida que era contra a nossa vida. Ele entrou na nossa história, ele permeou a nossa história, estabeleceu a cruz e diz, está pago. Ele veio no nosso caminho, e eu amo o texto, quando aquela mulher pecadora está aos pés de Jesus, e ela está totalmente derramada aos pés dele, pés de sobre caminho, sobre história, e ela se derrama ali. Jesus veio no nosso caminho, ele tocou os nossos pés. Pedro, quando Jesus ia lavar os pés dele, ele falou, não, Jesus. Ele fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, Pedro. E Pedro falou, lava, pode lavar, joga água. Quando Jesus, para mim, lava os pés de Pedro, ele está dizendo, eu refaço a sua história, eu entro no seu caminho e eu quito a dívida da sua vida com o meu sangue na cruz. Queridos, esse é o poder de Jesus na cruz. Esse é o significado de viver a vida de Jesus. Reconectar ao amor de Deus. O que está desconectado no seu coração? Qual é a angústia que tem gerado dúvida, culpa e raiva no seu coração? Essa noite é noite de reconectar ao amor de Deus. Ouça isso. Nós fomos conectados por meio de Jesus. A filiação é restaurada quando Deus Pai se revela nas nossas memórias, nos nossos sofrimentos de desconexão. O abandono, a menos-valia, a angústia, o medo se dissipam, porque ali Deus destrona o sofrimento e estabelece o amor. Deus destrona a vergonha e estabelece a honra. Deus destrona a angústia e estabelece a paz. Quando eu passei por um processo de restauração, e foi isso que Deus fez na minha vida, chegou um momento aqui do meu testemunho que Deus literalmente falou, volta aqui, eu estava com você e eu estava em você. Os olhos do meu espírito, da minha alma foram abertos e eu vi um Jesus com as marcas nas mãos, com um bálsamo de óleo, com uma água caminhando sobre a minha história e trazendo cura, libertação, salvação e identidade.
esse sofrimento não é mais seu. Você sofreu sim, você sente o sofrimento sim, mas Jesus vem, estica a mão e fala assim: eu paguei. Esse sofrimento está na cruz. Vai, filha, você está livre para prosperar na minha identidade. Queridos, esse é o poder de Jesus. O Senhor Jesus, nessa noite, está, através da sua palavra, dizendo: eu estava com você, eu estava em você. Eu fui na cruz, morri na cruz para que você pudesse ser salvo, curado, libertado e transformado. Você deseja reconectar a sua vida ao Pai? Eu quero te dizer nesta noite que Deus está te reconectando com o amor dele, dizendo: eu estou em você e com você. A cruz leva a sua dor e esse sofrimento não te pertence mais. Nós não temos condições de levar dores, não temos. E por muito tempo eu tive que ser forte, muito tempo. Mas chegou um tempo que Deus disse: não dá para ser forte o tempo todo. Reconectar a certeza do amor do Pai. Ouça essa promessa que também está na palavra de Deus, e para mim isso é uma âncora da alma. Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mateus 28:20, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Romanos 8:39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele se torna, ele entra na nossa história e diz: está pago. Ela me pertence. Ela é minha. E o bálsamo entra no nosso coração. O que existe na sua história que tem gerado dúvida, culpa, medo e muita raiva? O quê? O que quebrou no seu coração? O que te feriu? O Senhor está aqui carregando um óleo e um amor que cura. E Ele deseja encontrar a sua história. O segundo princípio que eu aprendo sobre a vida de Ruth, o caminho que restaura a filiação, é a reconexão, a certeza do amor de Deus por mim. E o segundo, a restauração do princípio do quebrantamento. Vá lá comigo em Isaías 57:15. Isaías 57:15, que diz o seguinte: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Um lugar que Deus habita é num coração contrito e quebrantado. Deus é atraído. Deus, Ele é atraído por um coração contrito, derramado, rendido, quebrantado. A contrição de coração é a habitação de Deus. Um verdadeiro avivamento começa com um coração contrito e quebrantado. Um verdadeiro mover do poder do Espírito e da cruz de Jesus começa num coração rendido, num coração que baixa a guarda. Isso eu vejo na vida de Ruth. Ruth tem um coração quebrantado e submisso. Ela se vulnerabiliza a um lugar desconhecido, queridos. Imagina comigo uma moabita, israelita. Eles não se conversavam. Uma mulher moabita, ela se submete a ir para um lugar desconhecido como viúva. Só isso. Ela está totalmente rendida. Olha o que diz lá em Ruth, versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus.
Olha que coração submisso, rendido, quebrantado. Uma mulher moabita que vai para Belém, a casa do pão, e se vulnerabiliza a ir e a servir a um Deus, que ela se submete. Tiago 4, 6 e 10 também diz sobre quebrantamento. Mas ele, 4, 6 e 10, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A definição de humildade no grego vem de humus. Humus é terra. E terra é rendição. É quebrantamento. E aqui com muito temor, a única coisa que Deus resiste é ao soberbo. Em toda a Bíblia, a única coisa que Deus resiste é ao soberbo. E com muito temor eu falo isso, porque o princípio do quebrantamento, quando Deus restaurou esse princípio no meu coração, Ele disse, filha, há uma estrutura de orgulho no seu coração. E eu vou ilustrar aqui um orgulho. O orgulho é o seguinte, uma criança está lá no alto do morro, de uma ladeira bem alta, e ela começa a descer a ladeira de bicicleta, de carrinho de rolimã, de skate. No meio do caminho ela encontra a pedra. Ela tropeça, sai lixando, até cair lá embaixo. Ela cai, ela levanta, fala, nem doeu. Tudo ralado, estrupiado. Nem doeu, nem doeu, nem doeu, nem doeu, nem doeu. E você vai endurecendo o seu coração. E quando Deus me falou isso, o Senhor falou, baixa a guarda, filha. Você precisou ser forte muito tempo, mas você não consegue mais viver a vida inteira sendo forte. Baixa a guarda. Falei, Senhor, vai doer. Deus falou, baixa a guarda. Baixa a guarda. Queridos, eu escrevi uma frase sobre quebrantamento que eu queria ler para vocês enquanto eu estava aqui preparando essa palavra. O quebrantamento é quando você se torna vulnerável no lugar de mais angústia da sua alma. O quebrantamento é quando você se torna vulnerável no lugar de mais angústia da sua alma. E deixa eu te dizer, é uma angústia de morte. É uma angústia insuportável para nós, mas totalmente possível para aquele que quitou a nossa dívida e venceu a morte, Jesus. Ele é capaz de levar essa angústia. E não tem assim, vou ilustrar aqui um pouquinho, não tem quando você arrebenta a unha do dedo, para contextualizar essa frase, aí seu dedo fica exposto, sem unha, e você bota o pé assim e fala assim, vai pisar, alguém vai pisar, e pisa. Em vez de você fazer assim, eu vou esconder porque é uma dor insuportável, é isso. O quebrantamento é quando você se torna vulnerável no lugar de maior angústia da sua alma, mas deixa eu te dizer, existe um trono da graça, que diz que nós podemos nos aproximar do trono da graça a fim de encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno. Existe um lugar para você se vulnerabilizar. Existe um lugar chamado cruz, aos pés de Jesus, para você vir e se derramar. Deus deseja nessa noite, queridos, restaurar esse princípio no seu coração. Nós estamos na igreja. Jesus deu à igreja a autoridade dele. Você não está em qualquer lugar, você está na igreja. Você está na noiva, resgatada, lavada e comprada pelo sangue de Jesus. É neste lugar que o Senhor está te convidando a restaurar o princípio do quebrantamento. E eu creio que esse princípio, ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Porque pensa comigo, naturalmente a nossa estrutura, ela é de defesa, para nos proteger. Eu arrebentei o dedo, o que eu vou fazer, gente? Eu quero ficar sentindo dor? Eu vou esconder. Eu vou ocultar. E todo oculto permeia trevas.
e todo lugar de trevas há engano e mentira. Todo lugar onde há coisas escondidas, há trevas, há governo de mentira e de engano sobre você, sobre os outros e sobre Deus. Mas Jesus é a luz que dissipa as trevas. Ele entra, dissipa as trevas e estabelece a verdade que nos liberta. Queridos, Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra, ele é a revelação. É isso que Deus deseja fazer com você nesta noite. Orgulho versus quebrantamento. O quebrantamento é a rendição das nossas soluções. É o deitar-se na cama de uma cirurgia, quem já fez cirurgia, e você está totalmente vulnerável ao médico. Totalmente. Até anestesiado. Você está ali, vulnerável. O quebrantamento é o primeiro princípio sobrenatural para nos conduzir ao único lugar de cura, a cruz. Ruth em direção ao desconhecido, Ruth se deita aos pés de Boaz, e Boaz é uma tipologia de Jesus, Boaz é o resgatador, Boaz é aquele que aponta para Jesus, Boaz é aquele que simboliza Jesus. Aquela mulher pecadora na casa do fariseu. O orgulho estrutura o farisaísmo, entenda isso. Todo fariseu não reconhecia a filiação, porque ele estava estruturado no orgulho e na autojustificação. O farisaísmo, o fariseu, ele era um cumpridor da lei. Ele se autojustificava, ele se achava justo por aquilo que ele fazia. Então, ele tinha a estrutura fundamentada no orgulho, fundamentada na autojustificação, que cega a filiação. Quando ele via Jesus, ele não reconhecia a filiação. Ele reconhecia um mestre, ele reconhecia um rabino, ele reconhecia um homem bom, que estava fazendo, acho que, uns milagres, mas a filiação precede o quebrantamento. Ouça agora a história de Ruth. Vá lá em Ruth, capítulo 4, versículo 13 a 17. Ruth, capítulo 4, 13 a 17. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi pai de Jessé, pai de Davi. Consegue perceber a diferença do capítulo 1 para o capítulo 4? Consegue entender que a humildade precede a honra? Consegue entender que um coração contrito e quebrantado é o lugar onde Deus restaura o poder da cruz? O orgulho antecede a ruína, mas a humildade vai diante da honra. Quando nós olhamos para o texto do capítulo 1, e nós vemos uma Noemi: não me chame mais Noemi. As mulheres daquele lugar falaram: não é essa Noemi? Não é essa Ruth? Agora você olha para o capítulo 4 de Ruth e diz que o seu nome seja celebrado em Israel. As mulheres
da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Elas disseram: o Deus de Noemi é um Deus que restaura, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que salva, é um Deus que te ama. Ele nunca se desconectou da sua dor, mas Ele não quer mais te ver na dor. Não quer. É isso que o Senhor deseja para o seu coração, queridos. Olha a história de Ruth. Olha a conexão com o amor. Olha o princípio do quebrantamento. Você sabe, Ruth entrou para a genealogia de Davi, que é a genealogia de Jesus, uma moabita. Uma moabita. O que você acha que é impossível Deus fazer na sua história? E eu já estou caminhando para o final. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Deus é atraído por esse coração. Você não está desconectado do amor de Deus. E nesta noite é o momento de você restaurar esse princípio. Eu sempre faço 3 apelos, e nesse momento é isso que eu vou fazer. Eu faço 3 apelos porque essa palavra é uma palavra não apenas de cura, mas de salvação. Quando Deus restaurou o princípio do quebrantamento no meu coração, eu lembro, eu estava no quarto, sentada no chão, e como se o Espírito Santo de Deus estivesse na minha frente dizendo: baixa a guarda, filha. E eu ficava ali naquela guerra, eu falava: Deus, dói demais. Deus falava: baixa a guarda, baixa. Aqui, dá para mim a sua vida, entrega isso aqui. E foi uma luta ali, mas o Espírito Santo de Deus constrangeu o meu coração, e eu me rendi, e Ele restaurou e ressignificou a minha identidade de filha amada. Nessa noite é isso que o Senhor tem bálsamo, tem óleo e tem água, porque a água te lava e o óleo te cura. A água te lava e o óleo da unção dele te cura. O Senhor está aqui e eu vou orar por você. Eu vou orar. Creio que os pastores também que estão aqui irão orar. Então feche os seus olhos e comece a orar no seu coração. Eu vou fazer um apelo. Você deseja nesta noite dizer: Larissa, eu quero me reconectar com a fonte do amor. Eu quero me reconectar com aquele que me amou. Eu quero me reconectar com aquele que levou as minhas dores. Eu quero me reconectar. Larissa, eu quero restaurar o princípio do quebrantamento. Hoje eu me rendo. Eu quero fazer o caminho que restaura a filiação, a começar desse princípio. Essa é a sua decisão. Pode levantar, meu irmão, e pode começar a vir aqui à frente. Pode vir que nós vamos orar. Você deseja hoje dizer: Larissa, aleluias, Larissa, eu desejo a salvação. Eu desejo, porque eu quero um Jesus que me salvou, que me curou, que me libertou. Eu desejo aceitar Jesus. Venha aqui que nós vamos orar com você também. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, pela Tua presença que já está aqui. Um bálsamo de cura que visita a nossa história, que conhece a nossa origem, que conhece todos os detalhes, em nome de Jesus. Pode, Pai, derramar sobre nós. O Senhor tem total autoridade para nos reconectar com o Teu amor, em nome de Jesus. Quem sou eu para que o grande